Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos estudar sobre o tema Como vencer as oposições na obra de Deus. É a lição de número 9, de 30 de agosto de 2020. Na verdade, para quem aderiu, para as igrejas que aderiram à edição especial, editada pela CPAD, que rememora aí a lição Princípios Divinos para Tempo de Crise, que foi escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergten, que já descansa no Senhor, mas que deixou um grande legado para a Igreja do Senhor Jesus. Nessa lição, nós vamos estar estudando sobre as armas, do nosso inimigo, como que o inimigo usa as suas armas para atacar o povo de Deus, e também as nossas armas, as armas que temos para vencer a oposição à obra de Deus. Armas estas tais como a fé, a união, a oração, a vigilância, e vamos ver como que nós podemos aplicar esse conteúdo à nossa vida diariamente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você receba as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus em Pancas, aqui no noroeste do Espírito Santo. Tenho a grata satisfação de trazer a você toda semana um subsídio da Escola Bíblica Dominical para melhor ajudá-lo a preparar a sua lição da EBD e para melhor servirmos ao Senhor dominicalmente. Posto essas considerações aí, o nosso texto áureo está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Quantos obstáculos no meio do caminho, quantas lutas, quantas fadigas, quantas dores no meio do caminho, quantas pedras, mas quando nós confiamos no Senhor, quando a nossa dependência está inteiramente no Senhor, todos esses obstáculos são removidos para a glória do nome do Senhor. E nós caminhamos triunfantemente, caminhamos vitoriosamente, quando nós confiamos totalmente no Senhor, quando nós dependemos totalmente do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 4, versículos do 8 ao 20, e no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, e depois 1 João, capítulo 5 e o versículo 5. Eu vou fazer a leitura que, como nós já observamos, nem todos os irmãos têm essa lição do terceiro trimestre. Haja vista que, como nós já também observamos, foi facultado às igrejas a repetirem a lição do segundo trimestre. O que muitas igrejas estão fazendo e estão sendo grandemente abençoadas pelo Senhor da mesma forma. Então eu vou fazer a leitura com você. Diz assim a palavra de Deus: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao Deus dos céus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra.
E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós, que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha disposto ou dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes por trás deles, de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um faziam a obra, e na outra mão tinha as armas. Com uma mão fazia a obra e na outra mão tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia aos lombos e edificavam. E os que tocavam trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco. O nosso Deus pelejará por nós. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Meus amados e queridos irmãos, nós já tratamos desse assunto na lição de número 7. Naquela lição nós falamos sobre a resistência por parte dos samaritanos, ao construírem ou ao reconstruírem os muros de Jerusalém. Nessa lição, porém, nós vamos observar mais detalhadamente as diferentes formas de ataque com que os inimigos atacaram o povo judeu. Os inimigos, ou o inimigo da igreja, ele tem muitas formas para atacar a igreja do Senhor Jesus. E nessa lição nós vamos observar algumas das maneiras que são diversas, algumas das maneiras pelas quais o inimigo da nossa fé, o inimigo da obra de Deus, ataca diariamente, a fim de destruir a nossa fé, destruir a nossa intenção de servir ao Senhor nosso Deus. Antes de falar sobre os ataques do inimigo, propriamente dito, as armas do inimigo, vamos observar aqui qual é a procedência desses ataques, de onde vêm os ataques contra a obra de Deus. É interessante que nós, como cristãos, precisamos saber quem de fato são os nossos reais inimigos, para que não nos peguemos lutando um contra o outro. O meu inimigo não é o meu pastor, o obreiro que está na igreja a qual eu sirvo ao Senhor, o membro da igreja a qual eu sirvo ao Senhor. O meu inimigo não é o meu patrão, a minha esposa. O meu inimigo é o inimigo da obra de Deus. O meu inimigo é o mesmo inimigo dos meus irmãos. É o diabo e as suas hostes infernais. Por isso nós vamos observar aqui que a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Todas as vezes que somos atacados
em alguma área da nossa vida. Nós precisamos observar que por trás desses ataques existe uma força, existe um suporte do inimigo, né, para que esse ataque ocorra. Olha o que a Bíblia diz. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. O cristão precisa entender que a sua luta é espiritual. Mesmo que o agente dessa luta, né, a pessoa que está lutando, sendo usada pelo inimigo, é uma pessoa física, não importa. Mas a luta é espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, ao qual nos ataca. Os inimigos visíveis, que pode ser o nosso chefe, pode ser até mesmo alguém da nossa casa, alguém da igreja a qual nós estamos pertencendo e servindo o Senhor. Esses inimigos visíveis são meramente instrumentos e que precisam também de libertação do Senhor, que precisam ser libertos, precisam ser curados, precisam ficar imunes a esses ataques do inimigo também. Desde que Lúcifer caiu em pecado, no céu, foi expulso de lá, e ele tem sido adversário da obra de Deus. O inimigo, ele não para jamais de atacar a obra do Senhor nosso Deus. Qual é a orientação bíblica, diante dessa luta? O que nós somos orientados? Nós somos orientados o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus. As armas da nossa milícia, já dizia o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. Não podemos lutar com as armas que nós mesmos adquirimos. A nossa sabedoria, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade política, não. A nossa capacidade, ela precisa vir inteiramente do Senhor para que possamos vencer o inimigo da fé cristã. Nós somos orientados a 3 coisas aqui. Primeiro, a resistir o diabo. Resistir no dia mau. O apóstolo Pedro diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo. A Bíblia não manda a gente querer resistir o mundo e nem a carne. A nossa carne, ela é fraca. Nós não podemos ficar dando guarida à carne. Assentar perto dos banquetes mundanos, nós vamos cair. Nós não podemos dizer que somos fortes ao ponto de assentar junto com a mesa do mundanismo e não vamos nos contaminar. Mas a Bíblia diz para resistir o diabo, enfrentar o diabo. Da carne a gente tem que fugir, do mundo a gente tem que fugir. O apóstolo João diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Aquilo que parece ser mal, devemos fugir da aparência do mal. Paulo diz a Timóteo que ele deveria fugir da prostituição, mas não fala que ele deveria fugir do diabo. O diabo é um inimigo que precisa ser resistido. Precisamos enfrentá-lo e com as armas certas, a arma da fé, a arma da oração, o poderoso nome de Jesus, vigiando constantemente. Também, uma outra orientação aqui é que possamos tomar todas as precaução, tendo feito tudo, tendo tomado toda a precaução, calçado o evangelho da paz, colocado o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação,
Aí sim, tomado todas essas precauções, nós temos o terceiro passo, ficar firme. Ficar firme significa não baixar a guarda, porque o inimigo ele não cansa, né, de tomar pancada, ele não cansa, né, de ser humilhado. Aliás, o inimigo da nossa fé, o diabo e seus correligionários, eles não têm vergonha. Alguém diz o seguinte: vamos envergonhar o diabo. Meu amado irmão, o diabo jamais sente envergonhado. Ele é derrotado, mas ele volta outra vez. Ele tenta outra vez, porque ele não se cansa. Ele tem como objetivo único e especial, né, de derrotar o servo e a serva do Senhor. Por isso ele não se cansa jamais. Ele não se envergonha jamais, porque ele é o príncipe das trevas. Os seus demônios são hostes espirituais da maldade e eles não se cansam jamais. A nossa luta contra o mundo é uma luta invisível. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A nossa luta se dá no mundo invisível e a arma mais eficaz é a nossa fé. O apóstolo João, né, já dizia: esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos os nossos irmãos do Antigo Testamento e os irmãos da igreja primitiva, eles venceram por causa da fé. Foram lançados nas covas dos leões, foram cerrados ao meio, né, foram lançados no fogo, andaram errante pelas cavernas, pelas covas. Os nossos irmãos do Antigo Testamento também passaram todo tipo de atrocidade, mas venceram pela fé. O apóstolo Paulo, falando para o jovem Timóteo, o jovem obreiro Timóteo, ele diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Milita a boa milícia da fé. A ideia aqui é a ideia, né, de um campo militar. A ideia aqui é a ideia do soldado romano lutando em prol, né, de Roma, lutando em prol, né, do seu ambiente militar, para fortalecer o seu exército, para cuidar do seu imperador. Essa é a ideia. A ideia da fé cristã é lutar pelo reino de Deus, o reino a qual nós vivemos, que é o reino da luz, o reino da fé, o reino de esperança, o reino do Filho de Deus. Nesse reino, a nossa milícia não é a milícia da carne, a milícia da obra do mal, mas a milícia da fé. A milícia pela qual nós militamos para tomar posse, né, da vida eterna. Nosso quarto e último item aqui, ele vai dizer, do quarto item, do primeiro ponto, ele vai dizer que nessa luta, as armas devem ser espirituais. As nossas armas devem ser espirituais. É o que Paulo vai dizer, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, né? Pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Quando pensamos que somos espertos demais, que somos sábios demais, que somos fortes demais, que somos preparados demais, aí nós cedemos aos ataques do inimigo. Por isso Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas devem ser as armas espirituais. Armas estas oferecidas por Deus. Tomai toda a armadura de Deus. A arma que ou as armas com as quais nós lutamos contra o inimigo da nossa fé,
é as armas, né, da fé. No nosso segundo ponto aqui, nós vamos ver sobre as armas do nosso adversário. O inimigo procura atingir a nossa fé. Com quais armas o inimigo procura atacar a nossa fé? Primeiro, com a arma do desprezo. Olha o que diz a palavra de Deus. Os samaritanos, ao chegarem, né, e verem o povo judeu edificando o muro, eles disseram: que fazem esses fracos judeus? Né? Que fazem esses fracos judeus? Desprezaram, né, e escarneceram dos judeus, né, colocando ali aqueles irmãos em um desprezo total. Né, de fato, em nós mesmos nós somos fracos. Nós temos um hino da nossa harpa cristã que diz: em mim mesmo nada tem em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Né? Eu não tenho nada em mim mesmo, mas eu tenho, né, da parte de Deus a graça, a proteção, o socorro e a condição eficaz, né, para vencer. A segunda grande arma que o inimigo utiliza ou utilizou, né, foi a arma do escárnio. A Bíblia é clara quando diz, né, e escarneceram de nós. Né, e escarneceram de nós. O inimigo, ele tenta escarnecer, né, da sua família, né, mostrando os seus defeitos, mostrando as suas falhas e dizendo que você não consegue, que você é um zero à esquerda, que você é um Zé Ninguém, por assim dizer. Mas o que ele nunca vai deixar que você entenda ou transparecer para você é que com Deus você é maior. Ele não tem esse objetivo e, é claro, ele não pode ter. Mas você e eu precisamos saber que nós somos protegidos de Deus. Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo, já dizia o apóstolo João. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Chamaram Jesus de Beelzebu. Olha, se chamaram o pai de família de Beelzebu, quanto mais aos domésticos da fé. Se escarneceram dos primeiros cristãos, muito mais de nós irão escarnecer. Né? Outra arma que o inimigo usa é nos fazer preocupar com a dimensão da tarefa. Né? Nos fazer preocupados, né, com a dimensão do trabalho. Isso aconteceu quando os espias foram espiar, né, o território de Israel. Quando eles foram espiar a terra de Canaã. Alguns, né, dos que foram voltaram desmotivados e diz: olha, era uma grande multidão e nós éramos como gafanhoto diante deles. E eles eram gigantes, eles eram homens, né, de guerra, os filhos de Anak, que são homens preparados e a gente não vai vencer. Isso é o que o inimigo quer que nós pensamos. Que nós vejamos o mundo do mal como gigante e vemos nós como pequenos demais a ponto de não podermos encarar a tarefa. Quando nós olhamos para a grandeza dos problemas, nós nos desanimamos. Olha o que eles disseram: vivificarão os montões de pó, vivificarão dos montões, né, de pó as pedras que foram queimadas. Né? Como que esses fracos judeus poderão, né, vivificar os montões de pó, né, das pedras que foram queimadas? Como que eles poderão reerguer esse muro novamente? A tarefa era realmente grande. Nós temos uma frase que diz o seguinte: não diga, né, para Deus quão grande é os seus problemas. Diga para os seus problemas quão grande é o seu Deus. Deus é maior do que os nossos problemas, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus é maior do que as nossas lutas, do que as nossas dores, do que as nossas fadigas. Deus é maior do que a nossa morte, do que a nossa doença, do que a nossa enfermidade. Deus é maior do que tudo que nós
podemos enfrentar no nosso dia a dia. Quando Moisés ele olhou para a dimensão dos problemas, ele ficou desanimado. Até recusou de ir a libertar o povo de Israel. Mas quando ele começou a olhar para o tamanho do Senhor, para a grandeza do seu chamado, ele se dispôs a ir. Quando Deus diz, eu vou com você, e eu vou enviar a Arão, o seu irmão, para te ajudar, ele diz, eu posso ir, porque se Deus é comigo, eu posso ir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma outra arma que o inimigo usa é a arma dos boatos, da mentira, da calúnia. Essa é uma arma que o inimigo usa e abusa contra o povo de Deus. Quando nós estamos vivendo errado, em pecado, querendo ocultar os nossos erros, é claro, meus amados irmãos, nós não vamos vencer mesmo. Mas quando estamos fazendo a coisa certa, do jeito certo e na hora certa, o Senhor nosso Deus, Ele vai nos garantir a vitória. E nós não precisamos vencer a calúnia, não precisamos temer a calúnia. Olha o que diz Neemias. De tudo o que dizes, coisa nenhuma se sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. As calúnias que Sambalate, Gesem, Tobias inventaram contra Neemias, caíram todas por terra. Olha o que os inimigos de Neemias espalharam contra ele. Olha, cuidado com Neemias, porque Neemias está fazendo todo esse trabalho aí, porque ele está querendo se candidatar a rei de vocês. Ele quer se fazer rei de vocês, deixar de ser governador e passar a reinar sobre vocês. Isso não era o que passava no coração de Neemias. Mas Neemias sabia que o Deus dos céus conhecia o seu coração, conhecia as motivações do seu coração, e por isso ele não temeu os ataques e os boatos do inimigo. Uma outra arma que os inimigos usaram foi a arma da astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para congregarem nas aldeias e em um vale chamado o Vale de Ono. Porém, Neemias entendeu pelo Espírito de Deus que eles queriam fazer mal a ele. Eles chamaram Neemias e disseram, olha, vem e congreguemos no Vale de Ono e nas aldeias, vamos fazer uma reunião para a gente entender como que a gente pode edificar melhor os muros. Mas Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra, eu não poderei descer. Você e eu, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos entender que a obra que estamos fazendo para Deus é uma obra grandiosa. Você que é um diácono da igreja, serve ao Senhor junto ali com o seu pastor, você está fazendo uma grande obra. Como professor da escola bíblica dominical, como dirigente do círculo de oração, como dirigente de jovens, ou mesmo como membro da igreja, não tendo nenhuma atividade, você está fazendo uma grande obra. Você não pode dar ouvido ao inimigo para sair fora do seu foco, para sair fora do seu propósito, que é servir ao Senhor. O inimigo quer desviar o nosso foco. Ele quer tirar a nossa atenção daquilo que é mais importante e daquilo que é necessário, e nos colocar para fazer motins, rodinha de conversa, coisas que não é interessante e que só destrói a obra do Senhor nosso Deus. Uma outra maneira que os inimigos tentaram para dissuadir o povo de Deus, para fazer com que eles deixassem de trabalhar, era as ameaças. Os inimigos, vendo que o povo de Judá, eles não iam parar de trabalhar mesmo, eles começaram a ameaçar, ameaçaram a guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Neemias orou ao Deus do céu. Porém, Neemias diz, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Não só oramos, mas colocamos guarda. Isso é o que Jesus ensinou, orar e vigiar. Orar, mas não largar as armas.
A Bíblia diz que onde o povo de Judá ia, onde os judeus iam, eles levavam, né? Eles faziam a obra com a mão e seguravam a arma com a outra. Isso é orar e vigiar. No texto que nós lemos, nós encontramos ainda uma outra artimanha, né, do povo samaritano. Eles disseram: não saberão nada disso, até que entremos no meio deles e faremos cessar a obra. Os mataremos e faremos cessar as obras. Há um corinho antigo que diz que o inimigo usa sapatinho de algodão. Precisamos ter cuidado com o inimigo, porque ele usa sapatinho de algodão. Olha o que eles disseram: entraremos no meio deles sem que eles percebam, não saberão nada disso. Hoje, o inimigo está entrando no arraial do povo de Deus, trazendo ofertas, né, de mercadores da fé, ou falsos obreiros, falsos pregadores, que trazem uma doutrina totalmente diferente àquela que nós aprendemos. O apóstolo Paulo fala, né, para Timóteo: Timóteo, meu filho, permaneça naquilo que você aprendeu. Hoje, o inimigo tem trazido ensinos diferentes daqueles que nós aprendemos na palavra de Deus, e muitas vezes estamos cochilando, dormindo, e é isso que o diabo quer, que entrar devagarzinho até que o joio seja totalmente disseminado, totalmente plantado, e o trigo perca então o seu efeito. Que a sã palavra perca o seu efeito, mas no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu e você não vamos permitir que o inimigo entre no nosso meio e atrapalhe a obra do Senhor nosso Deus. Para isso, como eu e você vamos fazer? Vamos continuar firmes em oração, porque o nosso Deus nos dará a vitória. O Senhor pelejará por nós. O Senhor estará lutando por nós. O nome disso é convicção, né? Saber que o Senhor está lutando por nós é convicção. Nosso terceiro e último ponto aqui, né? Qual o segredo da vitória de Neemias, né? Aqui nós também podemos dizer do segredo da vitória da igreja. Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Convicção de que estavam na vontade de Deus. Olha o que Neemias diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Quando nós temos convicção do nosso chamado, convicção da nossa fé, nada nos abala, nada, né, pode, né, nos fazer cair quando temos convicção da nossa fé. E mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós sofremos algum revés, mas se sabemos, né, que somos chamados por Deus, nós confessamos o nosso erro, confessamos o nosso pecado, buscamos a direção de Deus e vamos em frente. Nada pode parar aquele que está na dependência do Senhor nosso Deus. Uma outra coisa, os judeus venceram pela oração. Por cerca de 10 vezes, nós encontramos, né, Neemias dizendo: e orei ao Deus dos céus. Encontramos essa expressão no livro de Neemias cerca de 10 vezes. E oramos ao Deus dos céus. A oração é a chave da nossa vitória. Quando nós oramos, nós entendemos que a oração, ela move a mão de Deus. A pregação da palavra ungida por Deus, ela move o coração do pecador. A oração, ela move as mãos de Deus, né? Quando nós oramos, nós movemos os céus através da oração. O doutor Hernandes Dias Lopes, ele diz, né, em vários dos seus livros, o seguinte: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Você quer ver Deus trabalhar no seu meio, no meio da sua congregação? Ore ao Senhor. Ore pelo seu pastor. Ore pelo dirigente da mocidade da igreja onde você congrega.
Ore pela dirigente do círculo de oração da igreja onde você congrega. Ore pelo dirigente, os líderes das crianças. Ore pelos grupos. Ore pela igreja. Você quer ver Deus agir na igreja? Ore por ela. Você vai ver o agir de Deus. Quando nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, as coisas mudam de figura. Deus trabalha. E olha o que diz Deus. Olha o que diz o profeta Isaías. Agindo eu, ou aliás, o que Deus diz, né, no livro do profeta Isaías. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Se Deus age, meu amado irmão, nem o diabo, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Devemos também orar, né? Nós também devemos orar. Nós devemos perseverar em oração. O apóstolo Paulo, né, falando aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverai em oração. O que é perseverar na oração? Primeiro, é impedir que coisa alguma nos estorve de orar. Que coisa alguma nos faça, né, desaperceber da oração. A Bíblia fala de Marta e Maria, quando Jesus chegou na casa dessas duas irmãs. Uma delas, né, estava preocupado com as coisas da casa. Marta, preocupada com os afazeres da casa. Maria, porém, se assentou aos pés de Jesus e ouvia atentamente. Ela não deixou nada distrair a sua atenção. Marta, porém, deixou com que a sua atenção fosse distraída. Não podemos deixar nada nos distrair da oração, meu amado irmão. Por mais que seja difícil, orar não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, né? Nunca foi fácil orar. As pessoas que dizem eu gosto de oração estão equivocadas consigo mesma, porque oração não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. O Espírito Santo é Ele que nos ensina a orar e é Ele que nos motiva para a oração. É o Espírito Santo que nos leva para o jardim da oração, aonde nós, né, sentimos as nossas necessidades, onde nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor. E nós não podemos deixar nada, absolutamente nada, nos distrair da oração. Perseverar na oração é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar essa tarefa difícil e pesada. Quando Daniel começou a orar, ele orou 21 dias. A resposta, né, saiu para ele no primeiro dia da sua oração, mas o príncipe da Pérsia não deixava que a resposta chegasse. Se colocou, né, entre o céu e a terra, né, numa barreira terrível para impedir a oração de Daniel. Mas Daniel continuou orando. Daniel continuou buscando até que a resposta veio. Quando, né, o anjo do Senhor, né, chegou para trazer a resposta a Daniel, o anjo diz: Daniel, homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia, Daniel, a sua oração foi respondida. Mas agora é que eu consegui chegar, porque havia uma luta terrível no mundo espiritual. Meu amado irmão, há uma luta terrível no mundo espiritual. Quantas coisas eu e você estamos orando, mas parece que a nossa oração não é respondida. Parece que o céu está travado. Não é não, meu amado irmão. Não é que o céu está travado. Não é que Deus está demorando. É que é uma luta espiritual. E nós precisamos continuar orando para que Deus quebre essas barreiras no mundo espiritual, para que a resposta chegue a nós. Perseverar em oração é orar até que a resposta venha. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, conforme nós vemos em Mateus capítulo 26, no versículo 44. Paulo também orou 3 vezes sobre a mesma coisa.
pedindo que o espinho da sua carne fosse removida, até que ele teve a resposta de Deus. A resposta de Deus não foi a que ele queria, mas foi a que ele precisava. A resposta que Paulo queria era: eu vou retirar o seu espinho da carne. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Nem sempre a resposta de Deus vai ser a que queremos, mas sempre vai ser a que nós precisamos. Acredite nisso, meu querido irmão. Nem sempre a resposta de Deus vai ser aquela que você quer para o seu coração, para o seu ministério, para a sua família, mas vai ser a que você precisa. Porque o sofrimento é uma escola de Deus. Deus nos matricula na escola do sofrimento para aperfeiçoar nossa fé, para que possamos ser o obreiro que Deus quer que sejamos. Para que sejamos o crente que Ele quer que sejamos, o pai de família que Ele quer que sejamos, o empregado que Ele quer que sejamos, o patrão que Ele quer que sejamos. Deus nos matricula na escola do sofrimento para que nós possamos ser aperfeiçoados e ser a pessoa que Ele quer que nós sejamos. Por fim, também nós temos aqui Elias, que orou 7 vezes, Ele orou 7 vezes, enviou o moço 7 vezes e diz: vai lá e vê se tem sinal de chuva. O moço voltava e diz: não vejo nada, profeta, não tem nada, não tem sinal de chuva, não tem nada. Na sétima vez, quando o moço do profeta vai lá, ele diz: olha, eu vejo uma pequena nuvem. Mas para o que o moço do profeta era uma pequena nuvem, para Elias era uma grande chuva, O que para você é muito pequeno, às vezes, para Deus é uma grande coisa. E quando você está conectado com Deus, quando eu e você estamos conectados com a fé, as pessoas podem ver uma pequena nuvem, mas você vai ver uma grande chuva. As pessoas vão ver um pequeno sinal, mas você vai ver uma grande evidência do mover de Deus sobre a situação. Por fim, a perseverança na oração é uma prova de que o Espírito Santo, ele opera em nós. O Espírito Santo opera em nós. Enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos das nossas tarefas diárias, o Espírito Santo, ele trabalha por nós. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo. Isso é, se estamos ajoelhados, se estamos deitados, o importante é não deixar de orar. Ore, meu amado irmão, deitado na sua cama, assentado no seu sofá, ajoelhado ao redor da sua cama, em pé, no seu trabalho, mas ore. Não deixe de orar. A oração é a chave da vitória. Isso é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á até essa gloriosa vida de oração. Essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé age por meio da nossa oração. Através da oração, nós nos tornamos homens e mulheres de fé. Através da oração, nós nos agigantamos. Lembro de um dos nossos pastores aqui, antigo, que dizia o seguinte: quando nós entramos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta, dobramos nosso joelho, nós nos mostramos pequenos, porque não tem outra coisa a não ser, a fazer diante de Deus, a não nos humilharmos. Mas quando nós nos levantamos, nós levantamos gigantes, não por nós, mas por causa daquele que opera em nós, daquele que vence por nós, daquele que luta por nós. Portanto, todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos agigantamos na fé para vencer aquele que é contra nós. O povo judeu venceu as oposições e construíram ou reconstruíram os muros de Jerusalém. Nós vamos continuar vencendo, de fé em fé, de vitória em vitória, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Se o Senhor ministrou o seu coração por intermédio dessa palavra, compartilhe com seus amigos,
nas suas redes de WhatsApp, no Facebook, para que outras pessoas sejam alcançadas por Deus também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.